Olá, meu nome é Laura, sou mãe de dois, mãe imigrante e mãe atípica, e sejam muito bem-vindos ao meu canal Brazuca Mama. No vídeo de hoje eu vou dar algumas opiniões e o meu ponto de vista sobre o assunto. O sonho americano ainda existe? Ainda é uma realidade? Já foi uma realidade? Como mãe imigrante, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos nessa? Eu moro nos Estados Unidos há 18 anos. Vim morar aqui aos 24 anos. Me formei na faculdade no Brasil e vim aqui com um visto de estudante de trabalho para aprofundar os meus estudos, né? Me especializar um pouquinho, fazer algumas matérias que eu não tinha feito no Brasil e me especializar na área de patologia clínica, né? Que é um trabalho muito feito pela galera da biomedicina no Brasil. Então, me formei em biologia e depois fiz essa especialização aqui. Acabei ficando, arrumando emprego em laboratórios aqui hospitalares. Estou aqui há 18 anos, hoje eu sou cidadã americana e já passei por vários processos, já fui de várias classes, digamos assim, aqui nesse país. Então, posso dar o meu ponto de vista, né? Muita gente quer vir morar nos Estados Unidos em busca de uma vida melhor, achando que o país aqui é um país onde o dinheiro é fácil e a vida é relativamente fácil. E não é bem assim, né, que as coisas funcionam por aqui. Então, a minha resposta para essa pergunta, se ainda existe o sonho americano, depende. Depende do que você quer na sua vida, depende de onde você vem, depende de em que condições você está vindo, depende dos seus objetivos, depende do que você vê como estilo de vida ideal. Então depende de muitas coisas, tá? É muito diferente uma pessoa que está fugindo de um país em conflito, em guerra ou de pobreza extrema, por exemplo, a minha condição. Sabe? Reconheço que vim para cá numa situação de um certo privilégio. Eu não saí do Brasil por necessidade. Eu saí do Brasil porque eu queria estudar, eu queria viver a experiência de morar em outro país, eu queria ter afluência no inglês. Então, quando eu vim para cá estudar, eu não sabia e não era o meu maior objetivo vir para morar aqui, entendeu? Para sempre. Peraí, filha. Toma. Eu vim para estudar e disposta, tipo assim, deixar o caminho que se abrisse era o que eu ia seguir, entendeu? E foi o que acabou acontecendo e eu acabei ficando. E na minha situação, os meus pais sempre tiveram uma condição financeira relativamente boa. Eu nunca passei necessidade no Brasil. Então, se qualquer emergência acontecesse aqui, eu poderia recorrer aos meus pais, né, para uma ajuda emergencial financeira, digamos assim, apesar de eu não ter. Quando eu decidi vir, eu não queria que eles me ajudassem dessa maneira, eu queria, né, construir a minha
trabalhar e pagar pelas minhas coisas aqui. Mas assim, eu consegui tirar o visto de estudante, porque a minha mãe tinha como provar que ela tinha o financeiro para me sustentar aqui, para pagar o meu curso, apesar de eu ter pago o meu curso, né, com o meu trabalho aqui. Mas você não consegue o visto se você não tiver um responsável ou se você não conseguir provar que você tem os fundos para poder pagar esse curso antes de você vir para cá. Então, assim, a minha mãe teve como, né, provar isso pro consulado americano, para a embaixada americana, e aí eu tirei meu visto e vim sabendo que se desse problema e se eu precisasse voltar, eu tinha um lugar seguro para voltar. O que não é a situação e a condição e a realidade de muitas das pessoas que saem de seus países e buscam a vida aqui nos Estados Unidos. Eu imagino que para pessoas, me baseando, né, em conversas que eu já tive com pessoas que vieram nessas condições, eu já conheci alguns brasileiros aqui que ajudam imigrantes que vêm nessas condições mais desfavoráveis, de mais limitação financeira, fugindo de situações de perigo nos seus países de origem, seja guerra, violência doméstica, e nada disso foi o meu caso, tá? Mas eu conheço pessoas que vieram nessa situação, conheço pessoas que ajudam pessoas que vêm nessa situação. Eu sei que para essas pessoas a situação é bem diferente, tá? Bom, para elas chegar aqui, encontrar oportunidades de trabalho, mesmo que ganhando pouco, porque trabalham horas e horas com pouco descanso e ganhando muito pouco. Mas para eles já é algo muito melhor do que eles tinham antes, né? E aí, com esse dinheiro, eles podem comprar as coisinhas deles, eles podem, muitas vezes, né, começar a dar uma vida mais digna aos seus filhos, relativamente mais segura, né? Conseguem, né, viver uma vida um pouco mais com mais infraestrutura, né? E nesse sentido, para essas pessoas, eu tenho certeza que eles devem ter um sentimento de que eles realmente estão vivendo um sonho, né? Melhorar as condições de vida. Agora eu vou falar no meu caso, tá? E no caso de pessoas que vêm nas mesmas condições que a minha, porque também são muitas, tá? Não é todo mundo que vem que tá numa situação e numa condição meio que emergencial, sabe? Aqui é o país do capitalismo selvagem. E selvagem, eu digo selvagem, tá? Aqui, se você não tem dinheiro, você morre, literalmente. Porque não existe saúde pública. Então, se você tá doente e não pode pagar, o problema é seu, tá? E as coisas estão piorando. Aqui o dinheiro é o que fala, sempre. O dinheiro tá acima de tudo, o dinheiro tá acima de qualquer pessoa. O poder absoluto está no dinheiro e é isso, tá? Eu fiz um vídeo anteriormente com 5 prós e 5 contras dos Estados Unidos, onde eu reconheço as qualidades do país, tá? Se não fosse um país com nenhuma qualidade, eu não estaria morando aqui, obviamente. Então, continuei aqui, me tornei cidadã americana, porque, obviamente, há coisas positivas que eu gosto e que me servem na minha vida aqui nesse país, tá? No entanto,
Para mim, não existe essa coisa de sonho americano. Eu vim para cá, eu trabalhava demais. Assim, você trabalha, você chega aqui e você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar mais um pouco, tá? Para conseguir o mínimo. Então, eu assim, mesmo sendo uma pessoa que tinha uma condição relativamente confortável no Brasil, eu não queria ficar pedindo dinheiro aos meus pais e eu trabalhava para pagar minha faculdade, para pagar minhas contas. Eu comecei morando com uma amiga, depois eu aluguei uma kitnet e fui morar sozinha. Mas assim, trabalhava pra cacete e era isso. Eu não tinha dinheiro pra fazer mais nada, a não ser pagar faculdade e contas. Eu não tinha tempo pra nada, porque você, como estudante internacional, você tem que ir pra faculdade full time, né? Então eu ficava todos os dias, a manhã inteira, estudando na faculdade. Depois trabalhava na faculdade e depois, no final da tarde até a noite, até 10 horas da noite, eu ia trabalhar numa lanchonete. E assim era a minha vida. Eu só tinha os domingos de folga e mesmo assim a minha folga era para eu estudar para as minhas provas, para eu fazer as minhas compras, para eu resolver as coisas da minha vida que eu tinha que resolver. Então assim, eu não tinha tempo para descansar. Eu ficava doente com frequência, eu estava o tempo inteiro estressada, eu tive períodos de depressão intensa, eu não tinha tempo para praticamente nada, né? E sim, você vem para cá, há oportunidades, principalmente para mão de obra barata. Então, há oportunidade, sim, principalmente para mão de obra barata, né? Que são os serviços que os americanos, em geral, não querem fazer. Há uma infraestrutura legal, as pessoas têm essa crença, né? De que, eu vou chegar nos Estados Unidos e a minha vida vai melhorar muito, a vida nos Estados Unidos é muito mais fácil, a vida nos Estados Unidos é muito mais abundante e a realidade não é bem assim, não é bem assim para todo mundo, tá? Muito disso é meio que ilusão que as pessoas vendem. Você tem sim acesso a certas coisas, você consegue um dinheirinho para comprar suas coisinhas mais básicas, mas você dá muito de você em retorno também, sabe? Chega a ser abusivo às vezes. A forma como o trabalhador é tratado, entendeu? Principalmente trabalhador assim de mais mão de obra barata, né? Eu sofria muito abuso de gerentes, onde eu trabalhava, na lanchonete, né? Abuso psicológico, tá? Não abuso físico. Então, assim, era muito ruim, e são coisas pelo qual, tipo assim, você tem que passar se você quiser chegar em algum lugar, sabe? E assim, pra mim, o que não me fez largar tudo e voltar, porque algumas vezes eu pensei nisso, foi o fato de eu ter a consciência de que pra mim seria temporário, sabe? Eu ficava assim, vai ser temporário, só mais 2 anos, enquanto eu termino a faculdade, só mais 1 ano, enquanto eu termino a faculdade. Só que para muita gente não é assim, porque as pessoas estão aqui trabalhando no desespero, fugindo de situações desesperadoras nos seus países de origem e
elas não tem muito como sair daquilo ali, entendeu? Então, assim, muitas pessoas com quem eu trabalhava nessa época ainda trabalham nas mesmas condições, na mesma situação, vivem a vida da mesma maneira. Depois que eu me formei e comecei a trabalhar na minha área, para a qual vim aqui estudar, então comecei a ganhar mais, comecei a ter benefícios, comecei a ter uma vida mais decente, que aí sim você pode dizer que tá. Que aí você começa a pensar, tá, isso aqui tá um pouco mais de acordo com o que as pessoas vendem como sonho americano, né? Porque aí eu já estava trabalhando em condições em que legalmente os hospitais não são autorizados a fazer certas coisas, você só pode trabalhar um certo número de horas, a partir disso, ou eles têm que te pagar um overtime, né, a hora extra muito cara, ou eles estão fazendo algo ilegal que eles vão ter que responder por isso, entendeu? O coisa que trabalha informal não pode, não faz, né? Não tem esse controle, principalmente se você está trabalhando ali como um imigrante sem documentação, né? Ou com uma documentação que te permite trabalho limitado, como era no meu caso quando eu era estudante. Então, assim, eu comecei a trabalhar na minha área, a minha vida foi, sim, melhorando, né? Fui tendo um poder aquisitivo melhor, consegui me mudar para lugares maiores, casas maiores, ter um carro melhor, gastar mais dinheiro comigo, ter mais tempo para fazer o que eu queria fazer. Porém, muitas das coisas que são vendidas no sonho americano estão ficando absurdamente insustentáveis e inalcançáveis até para as pessoas de classe média, né? De uma classe média ali regular, que antigamente conseguia ter acesso a tudo e hoje em dia está ficando muito difícil. Assim, eu e meu marido, nós demos muita sorte que nós conseguimos comprar nossa casa, porque foi bem na época, no pico da Covid, então as taxas de juros estavam baixíssimas, então a gente conseguiu comprar, né? Mas foi sorte e foi o momento certo, porque hoje não é uma realidade, sabe? Você ter a sua casa própria nos Estados Unidos, principalmente em estados, é uma coisa assim, meio. É uma coisa, digamos assim, diretamente proporcional, sabe? Se você mora num estado onde você tem mais estrutura, recebe salários melhores, um pouco melhores, tem uma qualidade de vida, digamos assim, né? Um pouco melhor. Você também vai ter mais dificuldade para acessar certas coisas, vai ser muito mais caro. Os impostos são mais altos. Então, assim, aqui na Califórnia, hoje em dia, comprar uma casa para alguém que é de classe média tá uma guerra, entendeu? As pessoas não estão conseguindo pagar. Eu mesma, que não ganho um salário ruim,
que não ganha um salário ruim, tá? Meu marido também trabalha, também não ganha um salário ruim. A gente tá praticamente vivendo mês a mês e não tá tendo muito dinheiro para gastar com outras coisas, sabe? E não deveria ser assim com o salário que a gente recebe, sabe? Então, essa coisa de sonho americano é muito relativo. Muitas coisas aqui que deveriam ser de acesso básico, sabe? Para o mínimo de dignidade do ser humano, como é o caso da saúde. Se você não pagar, você não tem acesso e ninguém tá nem aí se você tá morrendo, se você precisa de ajuda, se você precisa de um tratamento, se você precisa ser hospitalizado. Você não paga, você não vai ter cuidado, tá? De saúde. Você não vai ser cuidado e o problema é seu. Então, assim, eu acho isso desumano, eu acho que isso passa longe de sonho, sabe? De um país que deveria ser uma referência de sonhos para as pessoas, como eles se vendem, sabe? Essa coisa de faltar muito o básico para se viver com dignidade, a não ser que você seja explorado, que você trabalhe até você morrer e que você realmente tenha dinheiro para pagar pelas coisas, porque o que você não tem dinheiro, realmente você não recebe, não importa se a sua vida está dependendo disso. E isso é triste, sabe? Isso é triste, isso para mim passa muito longe de ser um sonho. Então, para mim, individualmente, com as minhas experiências que eu já vivi aqui, eu não acho que esse país seja um sonho, eu não acho que o sonho americano seja uma coisa verdadeira, uma coisa que as pessoas devam buscar na vida delas, entendeu? É óbvio que eu não posso falar pelas pessoas que vieram em situações muito diferentes e piores e mais perigosas que a minha. Quando a pessoa está numa situação de desespero, eu acredito que qualquer lugar seja um sonho, sabe? Que esteja fora ali daquela realidade maçante e realmente perigosa. Mas, por outro lado, você tem outras coisas que te massacram aqui, entendeu? Então, assim, é uma reflexão, sabe? As pessoas têm muita essa ilusão de que os Estados Unidos é o país perfeito, é um país maravilhoso, tem muitas coisas boas aqui, sim, não vou negar, não estaria aqui se não tivesse, né? Mas tem muitas coisas que são muito questionáveis, tem muitas coisas que podem melhorar. E atualmente a gente está vendo o pouco de direitos e de acesso a coisas dignas que as pessoas tinham aqui sendo retiradas, né? Então a situação está ficando pior, está ficando mais difícil, está ficando menos acessível cada vez mais. E eu, às vezes, me questiono, sabe, se aqui realmente é o lugar certo para continuar e para criar meus filhos e se é realmente nessa sociedade que eu quero que eles cresçam, sabe? Então, assim, já estou tendo pensamentos conflitantes com relação a isso. Mas é uma coisa a se refletir. Antes de tomar essa decisão, pesquisem muito, conversem com pessoas que moram aqui, conversem com as pessoas que já tenham morado aqui e que tenham ido embora, por que elas decidiram ir embora, sabe? Porque às vezes por um motivo que é uma coisa que pese muito pra você e às vezes não é. Tipo, tem gente que vai embora de um lugar porque acha muito frio e tem gente que gosta de morar em lugar frio.
Tem gente que vai embora de um lugar porque acha muito quieto. E tem gente que gosta de morar em lugares quietos. Então, há que se pesquisar, conversar, assistir vídeos de pessoas que moraram ou que moram no lugar, com os prós, os contras, o que faz as pessoas geralmente buscarem esse lugar para viver, o que fazem as pessoas que vivem lá saírem de lá, para ver se são coisas que afetam a sua vida de forma negativa ou positiva e se isso vai fazer uma diferença para você na hora de você se decidir se você quer realmente morar nos Estados Unidos. Bom, eu deixei aqui minha opinião, minha visão, minha experiência sobre o dito sonho americano, tá? Se é uma realidade ou não, depende da pessoa, depende do objetivo da pessoa, depende do estilo de vida da pessoa, depende de onde ela está vindo. Então, muitas coisas a serem consideradas, tá bom? E esse foi o meu vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Obrigada por estarem aqui comigo de novo, tá bom? Um beijo e até a próxima.